Vamos comer feijãozinho gostoso nesse frio, né? Queridos, estamos nesse mês dessa série Poderes do Céu na Terra, e hoje nós vamos aqui entrar, já dar esse start nesse mês de julho. Estaremos esses 4 domingos, hoje mais 3, falando sobre Poderes do Céu na Terra, e um domingo tem um encaixe com o outro, então eu te estimulo a vir nesses domingos para você não perder nada daquilo que Deus tem para você. E hoje nós vamos entrar aqui no tema Poder do Invisível. Poder do Invisível. Esse é o primeiro. Para que você possa andar além do normal, além do natural. Deus tem o melhor para os seus filhos. E nós devemos andar além da normalidade, além da média. Deus tem isso para os seus filhos. Quando nós aprendemos cada vez mais a andar mediante o poder do invisível, aprendemos isso, a gente vive numa outra dimensão, vive numa outra pegada, vive numa outra percepção e vive em outros níveis de conquista geral na nossa vida. São diferenças na nossa família, diferenças na nossa casa, no nosso futuro. A gente caminha numa certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. E nós vamos então agora mergulhar nisso. Tem 2 coisas que você precisa saber e outras 3 coisas que você precisa fazer. Então a primeira coisa que você precisa saber é que o mundo visível, todas as coisas que nós vemos, tudo que está nesse mundo visível, todas as pessoas, toda a natureza, tudo veio do invisível. Hebreus 11, versículos 1 e 3, diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Grave isso. Hebreus 11 fala sobre a fé e tem esse detalhe que faz toda a diferença. Primeira coisa que você precisa sair daqui hoje, enraizado no teu coração, é que todo mundo visível, todas as coisas que você consegue enxergar, que você consegue tocar, que você consegue cheirar, que você consegue provar através dos teus sentidos, que você consegue perceber, tudo foi formado do invisível, pela vontade de Deus, pela palavra de Deus. Todo mundo físico funciona a partir de comandos do mundo espiritual. Por meio da palavra de Deus, o mundo veio à existência porque Deus falou: haja luz, houve luz, venham os luminares, venham as plantas, os vegetais, os animais. Deus determinou cada coisa. Deus sabe até quantos cabelos caem da tua cabeça. Deus sabe de tudo. Todas as coisas vieram do invisível. Segunda coisa que você precisa saber, Colossenses 1, de 15 a 17. Jesus é o rei do invisível. Jesus comanda o invisível. Todo o invisível veio de Jesus. Tudo que é visível veio do invisível. Nós estamos falando do poder do invisível. Poder do invisível. O invisível, o mundo espiritual, comanda todo o mundo natural. E vamos ler sobre Jesus dentro dessa questão do invisível. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Jesus já existia antes de todas as coisas serem criadas. Pai, Filho e Espírito Santo falam: vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança, depois de terem criado o planeta e toda a natureza. Então,
a partir de Jesus todas as coisas acontecem. Todas as coisas que são abstratas, invisíveis, espirituais, elas vêm à tona, elas são concretas, elas são visíveis. Tudo parte de Jesus, tudo vem dele, tudo é para ele e tudo vai voltar para ele. Tudo nessa terra começou com ele, continua com ele, vai terminar com ele e será eterno com ele. Tudo está em Jesus. Jesus é o rei do invisível. Você percebe aqui no versículo 16: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Isso fala de hierarquias espirituais, fala de anjos, falam de potestades, falam de seres celestiais, e também aqui no mundo natural, mas principalmente os seres celestiais que têm uma hierarquia no mundo espiritual. O mundo físico aqui, ele é coordenado pelo espiritual, pelos bastidores espirituais. E você está aqui nessa noite para que você entre numa compreensão além do natural, sobrenatural, do invisível, entendendo que todas essas coisas visíveis vêm do invisível, vêm do mundo espiritual, e que Jesus é o rei sobre tudo. Ele é a porta para você então viver dentro desse campo espiritual e reinar com ele, estar com ele. Ele é a porta, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o médico dos médicos, é o Senhor dos senhores. Ele é o Filho de Deus, por Ele vêm todas as coisas, para Ele são todas as coisas. Entendendo isso, nós vamos então, partindo dessa compreensão das coisas invisíveis, nós vamos mergulhar em 3 coisas então que nós devemos fazer. Sendo que uma das 3, a última, é como fazer, vai ser melhor ainda. Então vamos lá, você quer saber? Vamos juntos? O que a gente precisa fazer para que possamos experimentar esse poder do invisível? Porque isso Deus deu para a gente, é para os seus filhos. Jesus é o primogênito de muitos irmãos. Vamos lá, primeira coisa que você precisa fazer para experimentar esse poder do invisível: viver com o olhar focado no invisível. Segundo aos Coríntios 4,18 diz assim: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que se vê é transitório. O que não se vê, que é o invisível, é eterno, fica para sempre. Os princípios espirituais não mudam. O mundo espiritual coordena o mundo natural. Esse mundo natural vai passar, vai acabar. As coisas desse mundo são transitórias. O tempo passa, as coisas passam, as pessoas passam, as coisas mudam. Mas a eternidade, como diz o nome, é eterna, é para sempre. Então, nós, ao entendermos que o espiritual, que o invisível comanda todas as coisas, nós, com sabedoria, vamos começar então a olhar para todas as coisas focados no invisível. Por isso que Paulo fala ali: assim fixamos os olhos, ficamos focados, com o nosso olhar focado, não naquilo que se vê, não nas coisas que estão acontecendo. Deixa o versículo lá. Está dando tilt lá? Ixi. Segundo aos Coríntios 4,18, né? Então, se você puder abrir na sua Bíblia aí. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, fixe os olhos no invisível. Foque no invisível. Nós somos diariamente influenciados pelos estímulos visíveis. Nós somos diariamente influenciados pelas pessoas, por aquilo que as pessoas fazem, por aquilo que as pessoas falam, pelas situações e também pelas forças espirituais que agem muitas vezes usando circunstâncias e usando pessoas para nos tirar a paz, para nos afastar do coração de Deus. E o que nós precisamos então fazer? Estar constantemente realinhando a nossa visão
de todas essas coisas da perspectiva do invisível, focando, dando foco naquilo que não se vê, percebendo todas as coisas a partir do invisível. Uma pessoa vem e nos fere, fala alguma coisa que nos deixa magoado, nos deixa chateado. Como é que eu vou enxergar essa situação? Como é que eu vou reagir diante dessa situação? Eu vou reagir perante as coisas visíveis? Eu vou reagir, vou olhar para essa pessoa, vou olhar para essa circunstância da perspectiva da terra? Então eu vou ter algumas reações, elas não vão ser boas. Mas se eu tiver uma perspectiva do invisível, se eu tiver uma perspectiva do céu, se eu estiver olhando para aquela pessoa ou para aquela circunstância de uma perspectiva espiritual do invisível, a minha reação vai ser diferente. A minha reação vai ser melhor, porque aí eu vou ativar o perdão, eu vou ativar a empatia, eu vou ativar fazer para o outro aquilo, a empatia, fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Eu vou ativar a paciência, eu vou ativar o domínio próprio, coisas do Espírito, fruto do Espírito, porque eu estarei olhando da perspectiva do céu. Agora, se eu olhar da perspectiva daqui da terra, se eu olhar para o meu machucado, se eu olhar para a ferida que foi feita em mim, se eu olhar da perspectiva defensiva, eu vou reagir, eu vou atacar, eu vou falar uma coisa que depois eu vou talvez me arrepender. Então, se nós estivermos olhando para as coisas, focados no invisível, no que está acontecendo no mundo espiritual, a gente vai ter reações diferentes. E vai ser muito melhor. Então a primeira coisa, olhar focado no invisível. Todo tempo, em todo momento, que você esteja na sua casa, que você esteja na rua andando, que você esteja no trabalho, na escola, que você esteja em qualquer lugar, atente para todas as coisas, de uma perspectiva espiritual, do invisível. Comece a treinar a sua mente, a procurar enxergar as coisas e as pessoas da perspectiva espiritual. Isso vai fazer toda a diferença, isso vai ativar o mundo espiritual sobre você. E Deus vai começar a agir. E Ele mesmo vai intervir, abrindo portas que ninguém pode abrir. Ele mesmo vai fazer milagres que você não espera, porque é impossível para os homens. Mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. Segunda coisa que você precisa fazer é crescer em agir no invisível. Não tem aí o versículo? Não conseguiram? Meu, que pena, né? Deu treta aí, né? Então vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 10. Você pode abrir aí na sua Bíblia ou no seu aplicativo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 e 5. Prestem atenção. Crescer em agir no invisível. 2 Coríntios 10, 3 a 5 diz assim: pois embora vivamos como homens, pessoas, seres humanos, né? Não lutamos segundo os padrões humanos. Não lutamos segundo os padrões humanos. Versículo 4. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Crescer em agir no invisível. Nossas armas não são humanas. Como é que nós destruímos todas as fortalezas? Com armas espirituais, que são poderosas em Deus. Que fortalezas são essas? Existem fortalezas em nós, fortalezas na nossa alma. Por que a gente não consegue fazer algumas coisas que nós gostaríamos de fazer? Por que a gente não consegue ter algumas posturas em relação até às coisas espirituais que nós gostaríamos de ter? Tem fortalezas em nós. Por que a gente faz coisas que a gente não gostaria de fazer, que a gente não queria fazer, a gente faz? Por que nós falamos às vezes coisas que
depois a gente vê, puxa vida, se eu pudesse voltar atrás no tempo, eu falaria outra coisa, eu faria diferente. Porque existem fortalezas em nós que foram construídas na nossa história de vida. Nós temos o nosso temperamento, nós temos a nossa história, nós temos os traumas que vivemos na caminhada, somos um somatório das coisas que vivemos no nosso passado, na nossa infância, nossa adolescência, nossa juventude. Tudo isso somado por conta desse mundo pecaminoso que a gente vive, a gente então foi marcado em algumas áreas. Existem algumas fortalezas que precisam ser quebradas, fortalezas que se manifestam através do orgulho, de umas posturas nas quais eu já falei aqui antes, orgulho, falta de vontade, ceder para as coisas desse mundo, para as coisas da carne e não se inclinar para as coisas do Espírito, deixar com que alguns pecados entrem e alguns até sejam costumes. Tudo isso são fortalezas em nós. Existem também fortalezas nos relacionamentos, algumas coisas que precisam ser quebradas. Por conta da gente viver fundamentado no visível, muitas vezes nós tomamos posturas que acabam criando fortalezas nos relacionamentos com as pessoas que estão próximas ou até mesmo já estão longe. Então, agindo pelo invisível, nós podemos destruir essas fortalezas e viver em paz, gerar paz, atrair a presença de Deus. Existem fortalezas espirituais também. Existem potestades, forças nesse mundo que agem tentando atrasar o teu lado, tentando impedir você de crescer, tentando fazer você frear, puxar o freio de mão, tentando destruir você. Mas em Jesus nós podemos destruir todas essas fortalezas, porque as armas da nossa luta não são humanas, elas são poderosas em Deus para destruir todas essas fortalezas. Jesus é mais poderoso que tudo, não tem adversário contra Jesus. Todas as coisas no mundo espiritual e no mundo natural foram criadas a partir dele. Todo o planeta, todo o mundo espiritual e físico está sob o domínio de Jesus, sob o domínio de Deus. E se nós somos filhos de Deus, estamos com Ele, e Ele é o primogênito de muitos irmãos, nós então fazemos parte da família do Todo-Poderoso, onde Deus é Rei, Deus é nosso Pai. Esse mundo jaz no maligno, mas nós não somos desse mundo, nós somos do céu. Então, nós agimos cada vez mais na perspectiva do invisível, não do visível. Por quê? Porque o invisível vem do céu, é do reino dos céus, e nós começamos a agir desta forma. E aí, as forças desse mundo, e as forças espirituais, e todas as fortalezas que se montaram ao nosso redor, elas podem ser quebradas em nome de Jesus, porque Ele é todo poderoso. Então, recapitulando um pouquinho, se você agora está sendo intensificado no teu entendimento de que o mundo visível, tudo que a gente vê, parte do invisível, então a partir de agora, em nome de Jesus, você não vai mais ficar vendo as coisas desse mundo da perspectiva desse mundo. Em nome de Jesus, você veio para cá essa noite para que você possa crescer nesse poder do invisível, porque agora, em nome de Jesus, você vai começar a discernir o que está acontecendo nos bastidores do mundo espiritual, que coordenam o mundo natural. Um dia, para eu dar exemplo para o meu filho, eu falei sobre o fantoche. Alguém já viu o fantoche? Aquele que a gente tem um bonequinho que tem umas cordinhas assim de nylon, assim, que não é para ser vista, e aí o bonequinho faz o movimento lá, né? Mas tem alguém conduzindo aquele fantoche ali. O mundo físico, o mundo visível é como o fantoche, o mundo espiritual é como quem coordena o fantoche. É assim. Então nós vamos ter acesso por meio de Jesus ao que é invisível, vamos compreender que movimentos o invisível está fazendo para que gere aquele movimento no mundo visível. Isso faz total diferença entre pessoas e pessoas, entre cristãos e cristãos, entre pessoas de Deus e pessoas de Deus. Os resultados que vêm na vida das pessoas que vivem na perspectiva do invisível são muito mais avançados do que as pessoas que vivem da perspectiva natural, ou vivem meia boca no invisível. E o que Deus quer para você a partir de hoje é que você comece
a entrar na perspectiva do invisível para que você experimente esse poder, para que você experimente o melhor do que Ele tem para você. Então, entendendo que Jesus comanda tudo, entendendo que o mundo visível nasce do invisível, você agora, começando a tomar uma decisão de ter um olhar focado no invisível, como diz em 2 Coríntios 4,18, e também de crescer em agir no invisível, agora nós vamos no como fazer. Vamos para a prática. Amém? Vamos lá? Você quer? Vamos mergulhar nessa? Vamos juntos? Vamos ler Efésios 6. Efésios capítulo 6, de 10 a 18, fala sobre a armadura de Deus, mas eu não vou entrar aqui num estudo da armadura de Deus, a gente vai ser bem objetivo, vai bem para a prática, vamos lá entender como que isso funciona na nossa vida. Efésios 6, de 10 a 18, diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Diga assim, em nome de Jesus, eu vou me fortalecer no invisível. Versículo 11: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 12 agora fala sobre o nosso campo de batalha, preste atenção. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu quero aqui te alertar que não são as pessoas. Se tem aquela pessoa lá que está perturbando você, seja lá no trabalho ou no bairro, teu vizinho, entenda que tem algo espiritual por trás e que você deve agir baseado no invisível, não no visível. Se você agir no invisível, você vai se inclinar para as coisas da carne. Se você agir no invisível, você vai se inclinar para as coisas do espírito. E aí as tuas ações, as tuas reações vão ter um efeito eterno, não um efeito transitório aqui nessa terra. Então, a tua luta, ela não é contra pessoas. A tua luta não está aqui no campo desse mundo. A tua luta, ela é espiritual, é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo. Aqui fala da parte espiritual, daquela hierarquia espiritual que eu já falei. Por exemplo, aqui na nossa cidade, existem 2 principados que reinam sobre Gaspar, principados malignos. Por que eles reinam? Porque as pessoas dão acesso a ele, que é Mamon, que é o do materialismo, da inclinação para a avareza, para as coisas materiais, e também espírito de confusão, espíritos de intriga. Aqui na cidade, esses 2 espíritos agem muito forte. Pode ver que tem briga de família à torto e direito aí, né? E, por exemplo, a cidade aqui do lado, Blumenau, já existe uma mão também, que é na questão do materialismo, porque é em toda essa região que nós vivemos, mas também tem outros principados ligados mais à área do status e tudo mais. Cada região geográfica tem principados que procuram dominar a região, e você vai vendo algumas características. Quer ver outra ação espiritual na vida das pessoas? Influências do maligno para fazer com que alguns traumas ou algumas situações nocivas fiquem se perpetuando numa família. Por exemplo, casos de alcoolismo, casos de gravidez na adolescência, casos de utilização de drogas, e assim vai, divórcios. Você vai vendo alguns comportamentos que vão se perpetuando nas famílias. E o pessoal chama assim, parece, isso é uma praga que tem naquela família, né? Não, é o quê? É a ação do inimigo. São forças espirituais do mal que vão tentando escravizar famílias, mantendo elas longe de Deus e levando elas para longe de Deus, tanto nesse mundo quanto em toda a eternidade. Mas Jesus tem o poder de quebrar toda essa ação, porque, diga assim comigo, há poder no nome de Jesus. Coloca 2 Coríntios 10, 3 a 5 agora que está funcionando. Isso. Eu vou voltar, depois eu volto para o Efésios, tá? Porque aproveitar que agora está projetando. Olha só. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Você não vai lutar mais segundo os padrões humanos. Em nome de Jesus, diga: eu recebo.
As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, todas as fortalezas que vêm, seja ela que venha pelos relacionamentos, seja ela que venha por ações do mundo espiritual, toda a fortaleza pode ser quebrada pelo poder do nome de Jesus. Amém? Nenhum mal vai prevalecer na sua vida se você permanecer, como diz o versículo 5: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Aqui está a chave: que todo pensamento nosso venha a ser cativo, venha a estar sob o domínio da obediência a Cristo, venha a estar submetido a Cristo, porque Cristo é a nossa referência. Deus veio ao mundo, Cristo é a nossa referência, e através dele, porque ele é a chave, tudo veio dele, tudo é para ele, através dele, agindo com o nosso pensamento, conforme os padrões de Cristo, aí então a gente entra numa situação de poder contra toda a fortaleza, todas as fortalezas que vêm contra nós. Há um poder sobrenatural de Deus na sua vida por meio do Espírito Santo que habita em você. Se você já entregou sua vida para Jesus, se você quer viver com Ele, se você entende que Ele é o Rei da sua vida e você começa a viver com o olhar focado no invisível e crescer em agir no invisível, aí Ele começa a agir. Você começa a aprender a usar essa armadura que nós estamos agora nos aprofundando nela. Volta lá em Efésios 6, versículo 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Vem dia mau para todo mundo, todos. E nesse dia mau, por você estar vestindo a armadura de Deus, você vai resistir no dia mau, você vai vencer nesse dia e você vai permanecer inabalável. Essa semana passei um dia que, Jesus amado, foi de manhã, de tarde, de noite, coisa para me desanimar, para me deixar chateado, para me deixar irritado, para me deixar injuriado. Teve um dia que eu murmurei, quase que eu falei assim, ó, passa logo, né? Já tem aquele dia que você torce para passar logo? Torce para chegar logo a hora de dormir? Então, eu passei um dia desse nessa semana. Foi um dia mau. Na verdade, tentou se tornar um dia mau, mas perdeu. Por quê? Porque eu usei a armadura de Deus. Porque eu lembrei, né? E toda vez que a gente vai ministrar uma palavra, a gente é provado nela, não tem jeito, né? A gente é testado nela toda vez, né? E eu fui testado nessa palavra, tenho meditado nela já há algum tempo, e veio o dia mau. E graças a Deus eu pude resistir, e por resistir no dia mau, aí eu consegui ficar inabalável, mas passou por pouquinho, viu? Quase que eu me entreguei, quase que eu usei minha boca para falar coisa que não devia e ter alguma reação que não deveria. Aí depois eu ia ter que consertar tudo, mas ainda bem que passou, gente, glória a Deus. Que a gente possa crescer nisso cada dia mais, que em outros dias maus que virão certamente, nós possamos continuar resistindo e permanecendo inabalável, depois de terem feito tudo, que é o quê? Vestir a armadura. Vamos lá. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. Se vestir com verdade e justiça fala sobre padrões do céu, são reações que nós vamos tendo durante os dias, que a gente tem conforme os padrões do céu. Se nós tivermos reações durante o dia, que são da nossa carne, são da perspectiva do visível, do que é desse mundo aqui, nós não vamos agir nesse padrão aqui da verdade. Jesus é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A justiça que fala aqui é a justiça de Deus. Nós somos justificados por Jesus. Nós somos levados das trevas para a luz. Nós recebemos a possibilidade de nós agirmos da forma certa aqui nesse mundo, termos atitudes que vão nos levar à vitória, atitudes que vão nos levar a resultados eternos em todas as áreas da nossa vida.
Se nós tomarmos essa decisão de vivermos nos padrões do céu, segundo o que Jesus é, segundo o que Ele nos ensina e segundo o que a palavra de Deus nos ensina, a justiça de Deus nos mostra, nós estaremos revestidos com a armadura. E aí a gente vai poder resistir no dia mau e permanecer inabalável. Calçados e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Evangelho da paz são as boas novas. Evangelho da paz é o anúncio de que Jesus veio para nos religar a Deus. Quando nós andamos com essa motivação, os nossos passos vão sendo trilhados de uma forma diferente, porque as tuas motivações, elas direcionam os teus passos. E se os teus pés estiverem calçados com a prontidão do Evangelho da paz, você vai caminhar a partir desta motivação. As tuas motivações, elas não vão estar mais nas coisas desse mundo. As tuas principais motivações estarão nas coisas do Evangelho, nas coisas do reino dos céus, na perspectiva do invisível. Então, você vai dar cada passo na sua vida de forma correta, passos firmes, na direção certa. Você então vai, por conta desta motivação do invisível, cada passo que você der, você vai estar exalando as coisas do reino dos céus. Você estará falando desse amor de Deus, do caminho de Cristo para a vida das outras pessoas. Quanto mais perspectiva do invisível, quanto mais cheio do poder do invisível, mais nós caminhamos com a prontidão do Evangelho da paz. E nós passamos isso para as pessoas ao nosso redor. Faça uma avaliação pessoal. Como é que você está nisso? Você tem compartilhado desse amor que você tem experimentado, que você recebeu? Você está tão empolgado com o que você é filho de Deus, que você faz parte da família de Deus, que você tem acesso às coisas espirituais, que você tem experiências sobrenaturais, que você não se aguenta e você comenta isso com outras pessoas, você quer que as pessoas experimentem isso? Faça uma análise nesse sentido. Como é que você tem caminhado nisso? Quanto mais do invisível, mais calçado os seus passos no Evangelho da paz. Isso vai fluir em você e através de você. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Fé é confiança. Fé é certeza. Ali em Hebreus 11 fala sobre isso. Lemos antes aqui, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É confiança no invisível. Então, se a gente caminha com a confiança no reino dos céus, no poder de Deus, no invisível, na confiança na palavra de Cristo, nós caminhamos protegidos. Nós caminhamos com uma força além do natural. As setas do maligno não nos alcançam, elas não nos afetam. São setas inflamadas que vêm através de palavras, vêm através de situações que acontecem que deixam a gente chateado, preocupado. O que será que vai acontecer? Incertezas quanto ao futuro, magoados com relação ao sentimento que temos por alguma pessoa. Essas setas inflamadas vêm diariamente. Mas a partir do momento que nós caminhamos na confiança no Senhor, nós somos protegidos pelo escudo da fé. E é esse escudo da fé que você precisa empunhar todo dia. Quem caminha na perspectiva do invisível, quem caminha agindo no invisível, com o olhar focado no invisível, cresce em fé. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo colocou isso aqui junto. Ele poderia começar na ordem, né? E normalmente quando a gente ora sobre a armadura de Deus, a gente começa de cima para baixo, né? Eu pelo menos faço isso de vez em quando. Na verdade, na maioria das vezes, capacete da salvação, couraça da justiça, o cinturão da verdade, os calçados do Evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito. Só que aqui, Paulo coloca
o capacete da salvação e a espada do Espírito juntas. Sabe por quê? Vamos lá. Alguém aqui já viu um corpo sem um pedaço do corpo? Vivo. Um corpo vivo caminhando sem um pedaço? Sem um braço, sem uma perna. Alguém aqui já viu? Todo mundo aqui acho que já viu alguém sem uma parte do corpo, mas está vivo. Alguém aqui já viu alguém caminhando vivo sem a cabeça? Alguém aqui já viu? A não ser em filme de terror, né? Quem aqui já viu, né? Misericórdia, né? Só Jesus. Se você vê, não vê mais não, gente. É horrível, né? Não faz bem para a alma não, nem para o espírito. Manda filme de terror embora, tá? Em nome de Jesus. Para com esse negócio. Não existe corpo que funcione sem a cabeça. O capacete da salvação é para nós protegermos a nossa mente, o nosso cérebro que comanda todo o corpo, da perspectiva da salvação, da perspectiva da eternidade, da perspectiva do invisível. Nós devemos proteger o nosso centro de controle do nosso corpo, da nossa mente, das nossas decisões, com a perspectiva do invisível, da salvação. Quanto mais nós crescemos nisso, quanto mais nós temos a nossa cabeça voltada para as coisas espirituais, quanto mais do invisível, mais nós vamos estar protegidos. E por que anda com a espada do Espírito aqui junto? Porque espada do Espírito fala sobre avançar, sobre conquistar. Até agora Paulo falou sobre posturas que você deve ter, padrões do céu, verdade e justiça. Falou sobre você dar cada passo baseado na perspectiva do céu. E agora fala sobre arma de defesa, que é escudo da fé. E agora fala sobre você estar com a mentalidade nas coisas do céu, nas coisas invisíveis. E você, como é que você vai avançar? A espada na guerra é para a gente ir avançando, vencendo o inimigo e ir avançando. Conquistar aquele território, vencer aquele exército. Existem exércitos espirituais. O mundo espiritual está funcionando. Aqui, agora, você não está vendo. Às vezes a gente vê, mas agora eu não estou vendo. Existem vários anjos aqui. Existe um anjo aí, não sei se está ao teu lado, ou se está atrás de você, ou se está na tua frente. Mas tem um anjo aí agora. Ele está escutando eu falar e provavelmente ele está sorrindo agora. Talvez, eu estou aqui usando a minha imaginação. Talvez esses anjos estão olhando um para o outro e estão falando assim, ó. Talvez eles estão agora olhando para mim e sorrindo, porque eu estou falando deles. Eles estão aí, gente. Porque o anjo do Senhor se acampa ao redor daquele que os teme e os livra. É a palavra de Deus. É o invisível que coordena o visível. Durante a nossa caminhada no dia a dia, existem potestades espirituais, forças espirituais do mal tentando te tirar do caminho, tentando influenciar você a tomar decisões erradas, a se inclinar para a carne. Aqueles que andam com Jesus não podem ser tocados pelo inimigo, a não ser que a gente dê brecha, porque se a gente tirar a couraça da justiça, daí ele nos fere. Se a gente tirar o capacete da salvação, a gente é ferido. Mas se a gente mantém a armadura de Deus intacta, nós vamos permanecer inabaláveis no dia mau. Nós vamos nos fortalecer no Senhor e no seu forte poder, como diz o versículo 10. Você está num campo de batalha invisível que coordena o mundo visível. Você vai sair daqui nessa noite com essa certeza. Você vai sair daqui nessa noite com essa pegada diferente. Você vai sair daqui nessa noite mais consciente da palavra de Deus, do que está acontecendo realmente na sua vida. Talvez algumas coisas não caminharam para frente porque você não agiu com a espada do Espírito, que é a espada da palavra. Sabe por que eu venci naquele dia mal ali que eu falei? Porque eu comecei a declarar a palavra, eu usei a espada do Espírito, eu comecei a avançar, eu estava quase caindo. Mas eu comecei a avançar, eu comecei a declarar a palavra sem ter vontade. Minha vontade era de meter a boca. Minha vontade era de desistir, minha vontade era de dormir. E dormir para acabar logo. Mas eu comecei a declarar a palavra de Deus, comecei a declarar em nome de Jesus.
E vinham versículos, vinha palavra, aí o Espírito Santo começa a ajudar, é uma experiência muito maravilhosa. Começa a ouvir palavras do nada, que tu começa a declarar, e você começa a sentir uma força que vem de dentro para fora, que vem do invisível, que vem do sobrenatural. E é isso que Deus quer que você experimente a cada dia, mais e mais e mais. Usando a espada do Espírito, que é a palavra. A espada do Espírito e o capacete da salvação andam conectados. Porque a nossa mentalidade precisa estar nas coisas espirituais, precisa estar da perspectiva do invisível, e nós usarmos a palavra de Deus, como espada, para que nós possamos ir avançando nas conquistas geográficas, espirituais, os territórios da nossa alma que tenha para ser conquistados, que Deus tem para você, nessa caminhada, enquanto você estiver aqui nessa terra. Então vista a armadura de Deus, vista o capacete da salvação,